Olá, hoje eu vim ensinar para vocês como fazer um TCC ou um artigo na prática usando o ChatGPT. Vem comigo que eu vou explicar para vocês etapa por etapa, começando pela introdução. Vamos lá? Como vocês podem ver, eu estou aqui no Google Acadêmico e aqui eu deixei aberto já o ChatGPT. Lembrando que eu estou na versão paga, mas você pode usar a versão gratuita, porque tudo que eu vou fazer aqui é para que você possa fazer na versão gratuita e que isso consiga te ajudar aí na construção do teu TCC, tudo bem? Como eu falei para vocês, né, o foco desse vídeo é a fazer um TCC de administração. E a gente vai começar ali, né, delimitando o tema, fazendo a questão de pesquisa, os objetivos e a justificativa, sim. Claro que se esse vídeo for ficar muito longo, eu divido ele em dois, tá? Mas a lógica é a mesma. Eu acredito que não vai ficar tão longo, né, pela experiência que eu já tenho em produção acadêmica. E claro, né, pessoal, eu tô assim, ensinando a forma simples, estou ensinando a base, mas é claro que você não vai fazer tão rápido assim, até porque o tema que você for escolher do seu TCC, ele tem que ser um tema estratégico. Como assim estratégico? Será que futuramente você vai querer fazer um mestrado, um doutorado? Será que esse tema que você vai trabalhar no teu TCC hoje, ele pode se transformar num artigo para você ganhar mais pontos em uma prova de qualificação de mestrado, para você estar fazendo futuramente? Então, isso são pontos a se pensar quando você vai escolher o tema do seu TCC ou do seu artigo. Por quê? Você pode querer usar, né, esse TCC posteriormente para estar fazendo uma publicação em revistas acadêmicas para que você possa melhorar sua pontuação, caso você se inscreva em algum programa de mestrado. Então, eu sempre falo isso. O tema do teu TCC, ele é muito importante, porque você pode até não querer hoje fazer uma especialização, mas você pode querer no futuro, e isso pode facilitar todo o teu campo acadêmico. Então, é o que eu sempre falo para os alunos: escolha um tema que você goste de trabalhar, que você tenha afinidade, para que você consiga se desenvolver futuramente, caso seja o seu interesse, tá bom? Hoje eu vou fazer aqui com vocês um trabalho, né, de administração, como eu coloquei. Então, eu vou colocar administração. E um tema que eu gosto muito de trabalhar, pessoal, é o tema de gestão de pessoas, tá? Eu acho que é muito importante para as empresas, porque as pessoas são a alma do negócio. Sem pessoas, o empresário não é empresário, tá? Então, eu vou trabalhar o tema de gestão de pessoas, administração. Deixa eu ver mais o que eu posso colocar aqui, porque eu gosto sempre de ser bem específica. Eu acho que você tem que ser bem específico quando você quer procurar sobre um tema. Quanto mais específico você for, quanto mais palavras-chave você colocar aqui na busca, mais específicos, estudos mais específicos virão até você. E isso vai se facilitar muito, vai reduzir o teu tempo de pesquisa, o teu tempo de estudo. Então, eu julgo isso fundamental, tá bom? Aqui eu coloquei o operador booleano AND. E se você não sabe sobre o que eu tô falando, você tem que assistir o vídeo que eu vou deixar aqui no card, mas por enquanto, só você seguir o que eu tô fazendo aqui, que você já vai conseguir fazer o seu trabalho. Você não precisa entender muito o que significa o AND agora, porque eu já tô mostrando para você como aplicar ele na prática aqui. Beleza? Então, quanto mais específico você for, né, melhor, porque vai vir estudos mais específicos. Então, você vai reduzir o tempo que você vai precisar para leitura, você vai reduzir o tempo de achar os estudos ali, né, que você precisa. Então, quanto mais específico é melhor. Então, vamos lá. Administração, gestão de pessoas. E o que eu poderia falar de na gestão de pessoas? Eu poderia falar sobre talvez um tema que eu acho muito interessante é a gestão de pessoas em nível multigeracional. Ou seja, a gente sabe que cada vez mais, né, as grandes empresas, elas vêm contratando pessoas de todas as idades, concordam? Elas contratam pessoas de 60, elas contratam pessoas de 20. Então, você saber como gerir essas pessoas demanda uma estratégia diferente para cada idade, porque são pessoas que têm características e gostos específicos, dão valor a questões específicas. Por exemplo, existem gerações que elas valorizam mais o reconhecimento, aquele reconhecimento financeiro, né? Elas valorizam mais isso.
Já existem outras gerações que elas valorizam outras coisas, talvez mais folga, entre outras regalias que a empresa pode ofertar. Então, conhecer, né, quais gerações são específicas para cada tipo de regalia que a empresa pode oferecer, pode otimizar ali, né, a satisfação do funcionário, e quando o funcionário está satisfeito, logo ele trabalha melhor, ele dá um melhor resultado para a empresa. Então, partindo do princípio que eu gosto de trabalhar esse tema, é claro que eu já trabalhei esse tema antes, mas vou estar aqui apresentando para vocês, tá? Acho que fica 3 palavras-chave aqui bem específicas, que é administração, gestão de pessoas e multigeracional. Então, vamos dar o Enter e vamos ver o que aparece, tá bom? A gente viu aqui que reduziu consideravelmente os resultados, né? Tava na casa de 1 milhão e aqui agora são 1.560 resultados. Esse número ele vai reduzir ainda mais. Por quê? Porque como na área de administração, eu também tenho um vídeo falando sobre isso, né? Como fazer o referencial teórico, mas esse assunto para outro vídeo que eu já tenho postado. A gente vai colocar o período dos últimos 10 anos. Então, como a gente está em 2025, eu vou colocar que eu quero estudos, artigos publicados entre 2015 e 2025. E esse número de 1.560 vai reduzir ainda mais, vai reduzir para 1.110, tá? Ou seja, de 2015 a 2025, a gente tem 1.110 resultados aqui no Google Acadêmico, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem um artigo, não, isso aqui é um TCC, por quê? Tá no repositório UTFPR, então eu já sei que é provavelmente um TCC, uma monografia. Aqui, gestão revista científica. Opa, se é revista científica, provavelmente é um artigo, provavelmente. Então vamos clicar aqui, abrir uma nova guia e vamos ler um pouquinho sobre esse artigo. Mas calma, não necessariamente você vai ler, eu vou te explicar o que você vai fazer, tá bom? Vamos ver aqui outros pontos. Achei esse daqui muito interessante, também é de uma revista, ó. Então provavelmente um artigo. Gestão de pessoas, desafios e percepções acerca das gerações. E justamente isso que eu conversei agora com vocês. Então o artigo está dentro do que eu quero. Gestão de pessoas e diversas gerações no ambiente de trabalho. Esse daqui, ele é um TCC, mas eu vou abrir ele também, porque não tem problema nenhum se o seu professor não ver problema nisso, tudo bem? Deixa eu ver mais o que aqui. Qual é o outro que eu posso pegar? Deixa eu ver aqui. Vamos pro 2. Quero pegar de mais uma revista. Vamos ver. Olha, esse daqui eu achei interessante. Gestão de pessoas 4.0. O que seria essa gestão de pessoas? Será que isso cabe no trabalho que eu quero fazer? Vamos dar uma lida. Adaptando-se à nova geração de colaboradores. Vamos lá. Então, aqui já abrimos 3 artigos e uma monografia, ali, um trabalho, né, de conclusão de curso. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? A gente vai abrir cada um. Lembrando que eu estou ensinando a vocês a usar o GPT na versão gratuita. Mesmo eu usando a versão paga, eu só vou fazer o que você vai conseguir fazer na versão gratuita. Então, eu vou salvar aqui, tá? O trabalho aqui e vou abrir. Pronto, ele já abriu. Esse daqui também já está aberto. Esse daqui, ó, eu abro aqui. Eu vou visualizar e abrir. E esse daqui, de Romão Herol, eu vou abrir aqui agora. Prontinho. Eu sempre falo isso para os alunos, né? O que a gente quer fazer? Queremos fazer a introdução do trabalho, certo? Como queremos fazer a introdução do trabalho, a gente vai copiar essa introdução aqui, tá? Dá o Ctrl C, né? Ou dá no mouse direito do mouse e copiar. E aí eu vou falar assim para o GPT. Eu vou falar: chat, quero que você leia as introduções a seguir e crie uma introdução para mim com... Aqui você precisa saber
quais são as exigências do professor para a sua introdução. Por exemplo, o professor ele quer 5 páginas, ele quer 2 páginas, ele quer 1 página. Então, quando você sabe as exigências do professor para o seu trabalho, essa parte fica muito mais fácil. Por quê? Você vai dar o comando pro chat e ele vai fazer. Por exemplo, suponha que seja 2 páginas. 2 páginas dão mais ou menos 10 a 12 parágrafos. Então, com 4 a 8 linhas cada. Então, como que você vai falar para ele? Que você quer uma introdução com 5 parágrafos de contextualização do tema, mais 1 parágrafo com a questão de pesquisa, mais 1 parágrafo com a hipótese, se isso for o caso, tá? Se não for um caso, não precisa. Você precisa ver com as exigências da sua faculdade se eles vão querer hipótese ou não. Mais 1 parágrafo com a justificativa do estudo, ou se você quiser colocar 2 parágrafos com a justificativa do estudo, incluindo a justificativa social e acadêmica. A pessoal você pode colocar, tá? Mas tem professores que gostam e outros não. Então, aqui eu vou deixar sem. Mais 1 parágrafo com 1 objetivo geral e 3 objetivos específicos para o meu estudo. Cada parágrafo deve conter entre 4 e 6 linhas. Por que você vai falar só 6? Porque normalmente o ChatGPT ele sempre faz linhas a mais. Então, de 4 a 6 ali, ele vai te dar entre 6 e 8. Então, já tá mais do que suficiente, tá bom? Aí, você vai colocar segue as introduções. Você vai colocar 2 pontos, tá? E aí, você vai colar... Cadê? Essa parte aqui, que eu já tinha falado com vocês, desse estudo. E você vai pedir para ele manter as devidas citações. Isso também é importante, tá? A gente vai acrescentar aqui. Mantenha as devidas citações na contextualização do trabalho. Segue as introduções. A gente cola, tá? Se tiver esse segundo aqui, por exemplo, olha, a gente vai colocar até aqui, cadê? Prontinho. E a gente vai colar lá. Se vocês verem, pessoal, algum parágrafo sem citação e quiserem acrescentar, vocês podem e até devem, porque aí o chat, quando for pegar aquela informação, ele vai colocar a citação, tá? Aqui, por exemplo, tá com a citação, tá vendo? Tá vendo? Tá com citação. Então, as partes que não tiver citação, você pode colocar o do autor do artigo, tudo bem? Por exemplo, aqui tá sem, ó. Vocês podem colocar o autor do artigo para que ele possa dar a citação certinha, tá? Aqui eu não vou fazer porque a maioria já tá com citação, então vai ser suficiente pra gente fazer o trabalho, tudo bem? Aqui é a introdução do trabalho. Vamos copiar aqui. Será que esse não tem como copiar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que esse não tem como copiar. Existem alguns trabalhos, eu tô fazendo aqui ao vivo pra vocês, tá? Então, pode acontecer mesmo, isso é normal. Olha, ou então a gente copia aos poucos. Vamos copiar só esses 2 aqui, ó. Visto que pra copiar o restante tá dando um pouquinho de trabalho. Então, só pra adiantar, vou copiar essa parte aqui pra vocês. Também aqui. E depois viemos aqui, nesse artigo, vamos na introdução.
Aqui ele fala sobre a gestão de pessoas 4.0. Eu não sei se o chat na hora de escrever vai dar. Se vocês quiserem que fale de algo específico, pode colocar, mas se não, não precisa, tá? Então a gente coloca até aqui porque aqui ele já está falando do artigo dele. A gente quer a parte introdutória, que é essa daqui, tá bom? Então a gente vai coloca tudo aqui e dá Enter e vamos ver o que ele vai dar pra gente. Prontinho, ele já deu toda aqui a estrutura que a gente pediu, tá? E aí eu vou passar pro Word porque eu quero dar algumas pontuações aqui com vocês, tá? Eu gosto sempre de dar sugestões em cima do que eu tô vendo que ele tá entregando. Então, vamos lá que eu vou ver o que eu tenho que alertar vocês aqui. Primeira coisa, vocês nunca vão fazer isso, tá? Vocês nunca vão pegar o texto do chat e vão colar. Não, não, não. A ideia da tecnologia é ajudar, tá? Mas assim, até porque tem professores que não aceitam, então não corram esse risco, tá? O chat, ele faz essa escrita. O ideal é vocês reescreverem com as suas próprias palavras com base no que ele está mostrando aqui, tá? Então, por exemplo, as transformações sociais, políticas e econômicas. Você pode botar as mudanças sociopolíticas e econômicas no decorrer dos últimos anos. Então já está diferente do GPT. Reescreva para não correr o risco do seu professor ou implicar com você, ou também lá na hora da banca você passar uma vergonha, né, de eles verem que está com chat. Não faça isso, tá bom? Na nossa mentoria, a gente até explica que tem alguns programas que você pode usar para retirar o chat, mas também não é tão simples assim, tá? Tem alguns ajustes ali que precisa fazer, porque a própria tecnologia ela não consegue escrever de uma maneira formal retirando o chat. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente usa, mas isso daí a gente fala na nossa mentoria mais pra frente. Mas aqui eu tô te dando uma base de como que você vai fazer. E nunca faça isso. Aqui eu tô botando no Word pra ajudar vocês, porque eu quero fazer algumas pontuações, algumas coisas que o chat pode ter feito aqui que pode atrapalhar vocês. Então, por isso que eu passei pra cá, só pra ter melhor visualização. Beleza? Então, vamos lá. Ele colocou isso daqui. PPP. Ó, lembrando que aqui, ó, se vocês quiserem que ele faça as citações nas normas específicas da faculdade, você pode colocar como que é a citação da faculdade. Se for na norma APA, você dá mais um comandinho ali no final do texto que eu fiz para ele. Chat, quero as citações na norma APA, quero as citações na norma da ABNT. E faça sempre o comando certinho, porque ele dá para vocês certinho, tudo bem? Continuando. Nesse contexto, deixa eu ver aqui... Não, aqui tá tudo certinho. Vocês podem perceber que eu quero que vocês observem uma coisa, que ele começa que nem um funil. Eu expliquei isso lá no meu vídeo de introdução, depois eu vou deixar aqui nos comentários ou na descrição para vocês. Eles vêm que nem um funil, de fora para dentro. Eles começam falando sobre as transformações sociais, ou seja, eles começam falando a nível até mesmo mundial, né? Então eles vêm falando de fora para dentro. Aqui eles vão afunilando, ó. Eles começam a adentrar na prática de gestão de pessoas aqui, e aí depois que eles vêm falando sobre a questão da convivência multigeracional no ambiente corporativo, tá? Isso é importante vocês entenderem, porque tudo precisa ter um início, meio e fim. Então, na contextualização, a gente precisa começar de fora para dentro, a nível mundial, a nível nacional, a nível estadual, enfim, dependendo do que vocês querem trabalhar. Então, aqui ele traz exatamente isso. Ele fala primeiro sobre as transformações a nível de mundo, né, a nível de Brasil, talvez também, embora ele não tenha especificado. E depois ele vem falando da gestão de pessoas, né, o que isso tem a ver com a gestão de pessoas. E aí depois ele vem trazendo a questão multigeracional associada, né, de uma forma coerente, né. Você pode perceber que ele até vem trazendo essas
esses termos no início, né? Nesse contexto, né? Nesse caminho, dessa forma, dessa maneira, ou seja, associando esse parágrafo ao anterior, que isso que se chama coerência de um texto, é quando você tem um sentido de texto ali dentro da sua escrita, tudo bem? E aqui ele tá fazendo isso muito bem, tá? Aí posteriormente ele vem falando, né, da convivência multigeracional, tá? Também com citação como eu solicitei. E aqui ele vem falando do crescimento da população jovem, aumento da idade da aposentadoria, né? Também é uma questão de fato. O que eu acho que vocês têm que observar aqui, que eu dou uma dica para vocês, nunca faça um parágrafo com somente uma frase. Nunca. Aqui ele faz um parágrafo, até porque eu dei enter, né? Se eu tivesse deixado aqui, tudo bem. Mas como ficou muito grande, eu dei enter. Se isso acontecer, ó, aqui vocês veem que só tem uma frase, ou seja, um texto sem ponto final, sem 2 pontos finais. Então, sempre dá um jeitinho de dar um ponto aqui para ter sempre 2 frases no parágrafo, tá? Isso não fica muito legal quando você deixa somente um texto, uma frase corrida desse tamanho no texto, não fica muito bom, tá? Então é sempre interessante, ó, aqui tem o ponto, tá vendo? Aqui é uma frase, ponto. Aqui é a outra, ponto. Então é importante você sempre ter no mínimo 2 frases em um parágrafo, tá bom? Como acontece aqui. Então aqui eu mudaria, colocaria mais uma frase aqui, por exemplo, deixa eu fazer aqui com vocês, ó. O crescimento da população jovem e o aumento da idade média da aposentadoria contribuem para uma maior diversidade etária nas empresas, tornando necessário um olhar mais atento à política de gestão de pessoas. A gente pode colocar o ponto e colocar isso, vírgula, especialmente no que se refere à retenção e valorização dos profissionais. Aí já ficou 2 frases, aí a gente já fica com um parágrafo legal, tudo bem? É isso que eu sugiro para vocês. E aí a gente vem com mais um termo, né, de ligação de frase aqui, diante deste cenário, ou seja, ligando o cenário anterior com, né, com o que ele vai falar agora. E aí ele traz a gestão de pessoas 4.0, né, a gestão de pessoas surge como um modelo inovador, tananana. Aqui vocês veem, ó, que ele mudou a citação, ele colocou em minúsculo. A norma da BNT antiga, ela é em maiúsculo. A norma nova é em minúsculo, então você tem que ver com o seu orientador, nas normas da sua faculdade, se eles querem que você use a ABNT antiga ou a ABNT atual, porque dependendo você vai fazer essa alteração, tudo bem? Então ele vem falando aqui, essa abordagem, tananana. Aqui acontece a mesma coisa, esse parágrafo aqui ficou muito grande, eu colocaria esse daqui para baixo, e aí a gente pode até juntar com o de baixo também, não tem problema, e esse daqui separa, ó, desde que a gente coloque essa referência, essa citação aqui, ó, aqui em cima, tá vendo? Para a gente ter noção também de não perder a parte da citação. E aí ele continua aqui, eu não tô lendo, tá, pessoal, o contexto, mas olhando por alto assim, tá bem amarrada a estrutura, né, desse funil que eu falei com vocês, que ele traz toda uma contextualização bem coerente, ele vai trazendo esses termos de que está amarrando o parágrafo atual aos anteriores, então essa coerência é muito importante. E aí você vem aqui para a questão de pesquisa, que ele dá justamente na sequência que a gente pediu, né? As práticas de gestão de pessoas adotadas são eficazes para reter e valorizar os talentos, certo? Depois ele vem com a hipótese, tá vendo? A relevância desse estudo, ele traz a justificativa, e aí ele vem, né? Diante desse exposto, o objetivo geral da pesquisa e aí ele começa aqui. Esse analisar aqui, eu não usaria porque eu faria uma pesquisa bibliográfica, eu não faria uma pesquisa de campo para analisar nada, então eu não usaria esse analisar. Esse analisar aqui, eu não usaria, e vocês podem ver isso na taxonomia de Bloom, porque que eu não usaria. Tem um vídeo meu falando sobre isso, eu vou deixar esse vídeo aqui também para vocês assistirem, tá? Então, aqui você tem que ver os verbos certos para você usar
no início de cada objetivo. Então, sugiro que você assista o vídeo meu sobre como fazer os objetivos de forma correta, tá? Vou deixar o vídeo aqui em algum lugar, ou aqui no card, ou aqui na descrição, tudo bem? E aquele dos objetivos, tudo bem? E é isso, basicamente, pessoal, ele te deu uma base, tá? Conforme você lê, você pode ir fazendo alguns ajustes, é claro, né? Você não vai fazer de qualquer jeito, aliás, é o seu trabalho de conclusão de curso. Reescreva, reescreva e reescreva, como expliquei para vocês lá no início, quando eu copiei e colei aqui no Word. E o objetivo, não deixa de ver o vídeo sobre os objetivos com a taxonomia de Bloom. Eu vou deixar aqui na descrição os vídeos que vocês precisam ver para ter mais noção aí sobre a introdução. E é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu vou continuar escrevendo esse estudo aqui com o ChatGPT. Vai vir próximos vídeos com esse foco, com esse objetivo, então não deixa de assistir, vai te ajudar muito a fazer tua revisão de literatura, a fazer tua metodologia, então vem muita coisa boa por aí. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e é isso, pessoal. Até a próxima!